Olá pessoal, tudo beleza? Espero que vocês estejam se cuidando, tá bom? Bom pessoal, eu tô falando de currículo, né? Vocês sabem disso. E hoje eu vou aqui mostrar para vocês esse modelinho que eu deixei já à disposição de vocês no Moodle, tá bom? E aqui eu vou dar algumas dicas práticas, tá bom? Para vocês aproveitar esse modelo para que vocês possam fazer a atividade que eu vou solicitar, tá ok? Então eu vou primeiro fazer uma explicação, né, seguindo aqui o passo a passo e mostrar para vocês o que vocês devem fazer. Bom, pessoal, a identificação, né, não tem um nome, né? Identificação, não tem. Essa seção, ela não tem um título, tá? O que deve ficar destacado é o nome. E aí, a minha sugestão é que vocês façam a substituição, né, do nome, selecionando o formato que está aqui. Então, por exemplo, ó, Cicrano, né? Eu dei 2 cliques na palavra Ciclano e vou escrever agora o meu nome, que é em letras maiúsculas, né? Mantendo o padrão, Rogério. Beleza? Se vocês, por um acaso, apagarem, apagou tudo. Ih, apaguei. Aí você vai dar um Enter, aí você vai escrever Rogério, né? Ó, perdeu a formatação, tá vendo? Não tem mais aquela formatação que estava antes. Então não apaguem, né? Façam a seleção da palavra. Deixa eu voltar aqui como era antes. Né? Façam a seleção da palavra. Ó. Vocês podem selecionar até tudo, tá? E aí vai lá, ó. Rogério. Cadê o Dácio? Não percam a formatação. Tá ok? Aí a mesma coisa com o restante, né? Apesar que no restante o formato da letra não muda, né? Então aqui, por exemplo, eu vou mudar aqui, eu vou colocar o meu endereço comercial, né? Rodovia, prefeito, Quintino de Lima, 2100, por exemplo. Certo? Aí aqui é a mesma coisa, ó, seleciona, né? E aí coloca o seu Rogério, Tadeu, edu.br, tá? Então, conforme vocês forem passando por cada uma das informações que estão aqui no modelinho, ao invés de apagar, selecionem e preencham, né, já aproveitando o formato. Né? Vejam que eu não perdi, né, o formato do e-mail, ó, ele está aqui azulzinho com o sublinhado. Vejo que não perdi o formato do nome, ele está em negrito, tá certo? Centralizado e com uma fonte maior para dar destaque para o meu nome, tá certo? Porque aqui é como se fosse um rótulo, né, de uma embalagem lá no supermercado. Ele tem que chamar a atenção de algumas coisas, né? E aqui a gente tem que chamar a atenção de quem? Né? De quem é você. Então o seu nome tem que aparecer de forma destacada, tá? Bom, aí vocês podem, né? Aqui foi a parte da identificação. Observem que, né, eu coloquei o nome, um endereço físico, né? Que serve lá para chegar um telegrama, por exemplo, um telefone e um correio eletrônico, tá? Não coloquei mais nada. Não coloquei minha idade, não coloquei não coloquei o meu estado civil, não coloquei se eu tenho filho, porque não precisa, tá? A não ser, como eu já fiz lá na explicação, a não ser que tenha sido solicitado. Vamos supor que eles querem saber a sua idade. Eles pedem, informe, né? Normalmente, o que eles vão pedir é a data de nascimento. Então, você coloca lá, 13/6/1974. Pronto. Mas aí não está escrita a idade. Bom, então, a idade muda, né? Então, esse ano, por exemplo, hoje, né? Hoje, quando eu estou fazendo essa aula aqui, eu ainda tenho 46 anos. Depois que eu fizer meu aniversário, né? Passar a data do meu aniversário, eu vou fazer 47. Então, veja que a idade é uma informação que muda, né? Se você coloca a data de nascimento, a pessoa tem como calcular, né? E saber com exatidão a sua idade, tá? Professor, mas isso não é de trabalho? Um trabalho relativamente simples, né? Você pega uma calculadora, né? E olhando, não precisa nem olhar o dia e o mês, né? Você olhando o ano que você está e subtrai o ano que a pessoa nasceu, você já sabe a idade que essa pessoa vai completar
naquele ano, né? Pode até não ter completado, né? Como é o meu caso, ainda não completei aniversário, porque é só no mês que vem. Mas é uma alternativa melhor do que escrever a idade. Porque de repente você escreve a idade, né? 18 anos. Aí o seu currículo fica circulando por aí por uns 2 anos. Aí quando a pessoa pega, puxa, uma pessoa de 18 anos, vou chamá-la. Aí quando você chega lá, você tem 18 anos? Não, eu tenho 20. Nossa, 20? Mas aqui está escrito 18? Esse é um currículo antigo, né? Porque a idade muda, mas o currículo não tem essa capacidade de se auto, né, corrigir com o passar do tempo. Então é importante, pessoal, de lembrar disso. Se tiver que informar a idade, prefiram indicar a data de nascimento, porque aí o currículo não perde a validade, ele não fica desatualizado, né? E conforme passam os anos é possível calcular a idade da pessoa, tá ok? Bom, mas aqui eu não vou deixar a idade informada. Bom, eu vou deixar a técnica de administração, tá? Porque eu gostaria que vocês fizessem um currículo de vocês já assumindo, né, esse objetivo, né? Exercer profissionalmente, né, a formação que vocês estão adquirindo aqui no Instituto Federal. Então, técnica de administração, tá? Eu vou pedir também para que vocês façam um segundo currículo de uma outra pessoa, que não é você. Aí, esse segundo currículo, vocês podem pegar do pai, da mãe, do irmão, do vizinho, do tio, do primo. Aí vocês escolham alguém, né, com quem vocês, né, têm alguma liberdade para obter as informações e elaborar um currículo para essa pessoa, tá bom? E aí é óbvio, não vai colocar a técnica de administração, sei lá. Imagine que você tem uma prima que está estudando para ser veterinária, então você vai colocar aqui, né, médica veterinária, tudo bem? Então você altera o objetivo conforme a formação da pessoa que você vai fazer, tá? O de vocês, obrigatoriamente, vocês mantenham aí o técnico em administração. O da outra pessoa, vocês respeitam, né, a formação dessa outra pessoa ou o objetivo dela. A pessoa que eu vou preparar currículo, professor, não tem curso. Tá, então, mas ela provavelmente aspira a uma profissão. Sei lá, eu quero ser garçom. Então põe lá, garçom. Opa, garçom. Tá bom? Respeita aquilo que a outra pessoa pedir, tá? Então já sabe, né? Já tô adiantando aqui, vão ser 2 atividades. Um currículo, que é o seu currículo, que você vai me mandar, que vai estar, então, com o objetivo aqui técnica e administração, e de uma outra pessoa que aí vai se respeitar o interesse da outra pessoa. Professor, pode ser um amigo da sala? Não, né? Não pode ser um amigo da sala. Professor, pode ser um amigo do curso técnico em alimentos ou do curso técnico em meio ambiente? Pode. Aí tudo bem. Se for de um colega de outra turma, pode, mas da própria turma não pode, tá bom? Porque aí tá fácil, né? Todo mundo vai ter que fazer, aí todo mundo vai trocando o currículo, perde o sentido, tá bom? Em competências, como eu falei para vocês, procurem observar aquelas que estão lá na classificação brasileira de ocupações, tá? Na CBO. Aqui eu estou dando um exemplo, né? São palavras que eu tirei de lá. É óbvio, não existe o verbo, né? Sou. Esse verbo não está lá na classificação brasileira. Então aqui é uma adaptação, né, daquilo que está lá para o contexto do currículo. Então eu coloquei o verbo sou. Um profissional que sabe tomar iniciativa. Então essa parte aqui, ó, tomar iniciativa, está escrito lá. Se vocês observarem, tomar iniciativa, saber tomar iniciativa é uma competência esperada de quem exerce a profissão de técnico em administração. Quem que espera isso, professor? As organizações. É uma expressão retirada das informações que as empresas, as organizações encaminharam na época para o Ministério do Trabalho, tá bom? E trabalhar em equipe também é outra palavra, né, outra competência que vem de lá, tá, do catálogo. Então veja que eu construí uma frase usando as palavras-chave de onde? Da classificação brasileira de ocupações, tá bom?
Bom, a formação eu também já tinha dito para vocês, né? Colocar a mais recente primeiro, a mais antiga por último, né? Professor, a gente pode colocar 2023, né? Porque nós estamos ainda em 2021. Vocês devem colocar, porque essa é a informação que vai dizer para quem lê o seu currículo que você ainda está cursando. Então, se você colocar aqui 2021, 2023, o que a pessoa que lê o seu currículo vai entender? Que você começou agora, em 2021, e tem como previsão terminar em 2023. Imagine que o ano que vem a pessoa pega esse currículo. Aí ela vai ler e fala assim: puxa, ele começou ano passado e vai terminar o ano que vem. Ou imagine ainda que esse currículo continue circulando por aí e a pessoa receba esse currículo em 2023. Ele vai falar: puxa, ele começou em 2021 e termina esse ano. Esse ano é o último ano do curso dele. Né? Vamos supor que o seu currículo ainda continue circulando por aí, né? Numa agência de emprego, por exemplo. E a pessoa, ela pega o currículo em 2024. Aí ela vai falar: ele já concluiu. Então veja que o currículo ele não perdeu validade. Mesmo passando os anos, é igual a ideia lá da data de nascimento, né? Para saber a idade de uma pessoa, se você informar a data de nascimento, o currículo não perde validade, ele continua atual independentemente de quando ele for lido. Aqui é a mesma coisa. Independentemente do ano que o seu currículo for lido, é possível interpretar se você está começando, se você está no meio, se você está no fim ou se você já terminou o curso. Por isso que é importante deixar mesmo uma data futura, tá bom? Como eu falei para vocês, a formação, né, esse título, esse subtítulo aqui, formação, ela diz respeito à educação formal, tá? Então por isso que está aqui a formação técnica, que a formação técnica faz parte da educação formal, está prevista na LDB. Também entraria aqui a faculdade, né? Sei lá, imagine que vocês coloquem aqui, né? Vamos fazer propaganda, né? Vocês possam fazer o seguinte, ó, lá em 2024 até 2028, vocês continuam aqui no IFE, só que ao invés de fazer o técnico, vocês vão fazer o bacharelado em administração. Ó, que show, né? Legal isso. Isso seria bacana, ficaria um currículo, né, mostrando que você tem domínio tanto da parte operacional, tática, quanto da estratégica da área da administração, né? Um profissional completíssimo nessa área. Quem sabe, né? Quem sabe alguns de vocês façam isso aí. Muito bem. Formação, então, vai estar a educação formal, tá? Técnico, bacharelado, licenciatura, graduação tecnológica, pós-graduação, mestrado, doutorado e etc. Aqui na formação complementar é aqueles cursos que não estão previstos na lei, né? Na lei de diretrizes e base da educação, base nacional da educação, tá? Então, por exemplo, eu aprendi inglês, né? Aqui eu coloquei a minha experiência. Em 2001 eu estudei inglês lá na USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Né? Eu fiz um curso de banco de dados na Bra Software, né? uma parceira da Microsoft, com uma professora particular. Professora particular, professor? Sim, você pode colocar aí. Professora particular, eu estudei espanhol. Né? E eu fiz o curso de gerenciamento de projetos numa empresa, né? No caso a Xerox, que foi um local onde eu trabalhei algum tempo atrás. Então veja que aqui você pode relacionar os outros cursos, aqueles que não seguem, né, a formalidade da educação prevista na lei. Ok? Aqui em experiência de trabalho a mesma coisa, né? Vejam que eu tomei o cuidado, né, de colocar o mais recente. Então desde 2008 eu estou aqui no Instituto Federal, continua atual, né? Então quando você não quer colocar uma data, né, que é o prazo indeterminado, você escreve atual. Você escreveu atual, a pessoa sabe que você ainda está lá trabalhando, né? E aqui, né, o local onde eu trabalho, Instituto Federal, e o cargo, né? Esse aqui é o cargo. É um nome compridão, né? Professor de ensino básico, técnico, tecnológico, mas é o nome do cargo que eu exerço aqui. E aqui, olha, né, uma breve informação sobre o que eu faço aqui, né? Então, eu leciono aulas de componentes curriculares relacionadas à área da administração, como gestão de pessoas. Na verdade, agora eu vou até atualizar, né? Faz tempo que eu não dou aula de logística, agora eu dou aula de administração pública, administração de sistemas de informação
Opa, faltou um R aqui. Informação. E etc, porque eu posso dar aula de outras coisas também, mas hoje basicamente são essas 3 áreas aí que eu atuo, tá bom? E aqui a gestão de pessoas. Opa, beleza. Aí, ó. Note que eu fui aproveitando a mesma formatação, tá? Quer dizer, eu não desconfigurei nenhuma formatação, deixei as coisas do mesmo jeito que estavam, simplesmente selecionando, né, as áreas aí. Aí eu coloquei as outras experiências que eu tive aqui, ó. Fui professor na FATEC, fui gerente de sistemas na Xerox. Então notem que a gente coloca em ordem decrescente. Então o mais recente, né, o Instituto Federal, que inclusive é o atual, passando por um que foi intermediário, né, FATEC, e um mais antigo que foi a Xerox. E pronto. Professor, eu não tenho experiência profissional, o que eu escrevo? Não mente, você não pode mentir. Né? Não vou escrever nada, professor. Como eu falei para vocês, se houver alguma atividade que você fez de forma voluntária, né, por exemplo, você ajudou uma instituição de caridade, você ajuda o pessoal aí do bairro, né, na associação de moradores do bairro, sei lá, você pode colocar essas atividades voluntárias. Se você não tiver nada, nunca fez nada, nem voluntariamente, não escreva. Não pode mentir. O currículo, pessoal, não pode mentir. Tá bom? Então, é melhor um currículo em branco, mais sincero, do que um currículo cheio e mentiroso. Porque a mentira exclui. Se você não souber nada, a empresa pode te contratar para você aprender. Mas se você mentir, a empresa não vai te contratar, porque ela não vai corrigir a sua mentira. Não é papel, a empresa não é um lugar, né, de correção. Eu vou corrigir o mentiroso, né, para ele deixar de ser mentiroso. Não tem essa obrigação. E muito menos interesse em fazer isso, porque custa caro, né, você corrigir um problema. Né, ainda mais um problema como esse, a mentira. Então não minta. Quando vocês fizerem de outra pessoa, por isso que eu falei para vocês, né, a minha sugestão é que seja uma pessoa próxima, para que você possa relacionar, né, os cursos que ela fez, você possa relacionar os cursos que ela fez, para que você possa, né, compartilhar com ela as informações relacionadas à experiência de trabalho dela, porque você vai ter que preencher também esse segundo currículo de uma outra pessoa com essas informações, ok? Bom, pessoal, então eu espero que com essa explicação vocês consigam elaborar a atividade, que deve ser entregue aí até quinta-feira, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.